gente, a minha dica de hoje vai sobre uma prática deliciosa que é mantra. O que é, como funciona e como você pode fazer para aproveitar todos os benefícios. Segue lá! Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre mantras. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre mantra, e inclusive tem uma frase que até virou moda, né? Tipo, faça disso seu mantra para você conquistar tal coisa. Então, mas muita gente não sabe o que é mantra. Mantra é uma combinação de palavras, né? De man e tra, que basicamente significa o pensamento que liberta, que protege. Te protege do mundo material, principalmente, te protege das influências, das toxinas, né? Então, ele vai ter um efeito sobre o teu corpo físico e também, né, sobre a tua mente. Como que funciona? Vamos começar com os sons. Sons emitem vibração. Isso é física, tá? É utilizado por religiões, é utilizado pelo esoterismo, mas isso é física. O som emite uma vibração. E essa vibração tem um efeito sobre o nosso corpo, sobre as nossas células, sobre a água que forma o nosso corpo. E o que o mantra faz? Ele vai trabalhar com essa vibração, essa combinação de sons. Então, os sons são específicos, são esses determinados sons com essa determinada melodia, é uma combinação que vai fazer com que o teu corpo e a tua mente tenham uma determinada resposta. Você pode vocalizar ou você pode simplesmente ouvir os sons. Eles vão ter efeito também se você só parar e ouvir. Porém, é importante que você tenha uma atitude mental de recebimento, você se aquiete para que ele tenha mais efeito. Então, óbvio, pode ser muito agradável você limpar a tua casa, ficar trabalhando ouvindo mantra, pode ser relaxante para você, mas ele vai ter muito mais efeito se você parar, aquietar o corpo, aquietar a mente, se colocar numa posição confortável, retinho e ouvir o mantra e vocalizar o mantra. Segundo a filosofia do yoga, não importa muito quais as palavras, o significado das palavras que você está dizendo, não o significado, porém o som que elas emitem. Então, essa combinação de sons, se eu mudar um pouco os sons, tem algumas pequenas mudanças, por exemplo, tem alguns mantras que tem uma sílaba a mais, uma palavra a mais, uma palavra a menos, desses mantras tradicionais, né? Uma versão de uma linhagem para outra, às vezes colocam, acrescentam ou tiram uma palavra, não faz muita diferença porque eles foram estudados dessa forma. Agora, se eu vocalizar de uma forma errada, substituindo as palavras por palavras da minha língua, por exemplo, ele vai ter um outro efeito sobre o meu corpo, sobre a minha mente, né? Essa combinação específica vai ter um efeito. Então, basta você se aquietar, sentar e vocalizar. Existem alguns mantras que são muito poderosos, né? Por exemplo, o mantra Om. O mantra Om é um Bija mantra, né? Que é mantra raiz, e ele é referente ao sexto chakra, que a gente já falou dos chakras aqui, que é esse que fica no meio da testa, considerado o terceiro olho. Então, ele é muito poderoso, ele ajuda a equilibrar o nosso corpo, a equilibrar a mente, a ampliar a saúde, melhorar o sistema cardiovascular, melhora a intuição, a criatividade. Porém, você só vai sentir tudo isso se você tiver o hábito de praticar. Se você pegar, sentar um minutinho e fizer on, pensando que daqui a pouco você tem que sair para trabalhar, você nunca vai sentir os efeitos. Então você tem que pegar, se aquietar e fazer como meditação, né? Senta e vocaliza. Quanto mais vezes, né, se conseguir fazer todos os dias, se conseguir fazer 5 minutos num dia, 15 minutos num dia,
Então você vai ter um efeito muito maior, você vai sentir muito mais. E você realmente sente, se der o trabalho de fazer e tentar sentir no teu corpo, você vai sentir, porque o efeito é perceptível. Como eu falei, são vibrações. E as vibrações, elas são físicas, né? Faz parte das leis da física, elas não são apenas energéticas. E tem alguns mantras muito tradicionais, por exemplo, o Gayatri Mantra é um mantra muito poderoso na Índia, considerado muito poderoso, que ele fala Om Bhurvuvah Swaha Om Tat Savituravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Na Prachodayat. Ele tem a melodia, se procurar Gayatri Mantra, Gayatri com Y, você escuta, eu considero muito bonito, eu sou suspeita para falar, mas ele é uma delícia, você senta e coloca. E é através da repetição, então não adianta você vocalizar uma vez Om, vocalizar uma vez o Gayatri, não adianta, não vai fazer o efeito. Agora, se você repetir e repetir e repetir várias vezes, você vai fazer, porque isso vai ajudar você a ter uma supressão, uma abstração das coisas externas, vai ajudar você a focar em uma coisa só. Você está ali concentrado nessa repetição, de forma que é como se criasse uma barreira que as outras preocupações, as outras coisas vão ficando de fora. Isso daqui é uma analogia que eu estou usando, né? Ele cria uma barreira, é porque você está concentrado muito numa coisa que acaba fechando para as outras, né? Não é uma coisa literal, embora aconteça também dessa forma. A gente, no yoga, na cultura indiana, a gente tem, né, uma coisinha, vocês veem? Um colarzinho de contas, que várias religiões usam algo semelhante, né? Esse daqui, o indiano, chama-se Japamala, é um colarzinho de contas que tem 108 contas. E ele é usado para vocalizar mantra, qualquer mantra, né? Uma das utilidades dele. Então você pega e vai contando, porque assim você vocaliza 108, é um número que tem uma energia, que é considerado energético na Índia, que tem um significado importante. Então você vocaliza o mantra 108 vezes, qualquer um deles. Então vai contando, né? Segurando as continhas, girando, contando cada vez. Para você não perder a conta, você utiliza o Japamala. Ele é muito semelhante ao que tem em outras religiões. Por exemplo, os católicos usam o terço, os muçulmanos usam o Masbahá e assim por diante, né? Cada um tem a sua forma de contar as suas orações. E nisso que eu ia chegar. O mantra em si, ele tem essa ação física, essa ação energética, através da repetição de determinados sons específicos. Essa função de abstrair das questões que estão fora, fazer você concentrar, fazer a tua intuição trabalhar, preparar para a concentração, para a meditação, isso, a maioria das religiões trabalha através da repetição, né? Como eu falei, o terço. O que é o terço? Você pega e fica rezando diversas vezes a mesma oração, que você tem todo um efeito, né? Nas religiões normalmente é trabalhado de outra forma, mas a gente não pode esquecer que a filosofia do yoga, ele também tem uma origem religiosa. Então, a princípio tem isso. Só que essa questão religiosa não significa necessariamente que você está aqui vocalizando o mantra só para fazer uma conexão com o ser superior. Não, a gente está aqui usando os mantras e essa repetição para algo, tentando agora, nos tempos modernos, desvincular desse caráter religioso, porque é independente do caráter religioso. Se você vocaliza, você vai sentir um efeito no teu corpo físico e no teu corpo energético. Isso é fato, tá? Tente vocalizar, que seja o Om. É muito fácil, né? Tipo, você pega, se não tiver um Japamala, se não tiver algo para contar, não precisa. Coloca um timer com 5 minutos e fica 5 minutos lá, né, em posiçãozinha de meditação, vocalizando.
e assim por diante. Coloca em algum programa de áudio para ele repetir, você acompanhar, não importa, né? Tenta fazer isso durante alguns dias e você vai perceber que existe um efeito. E eu digo que existe, e falo com certeza, porque eu participei uma vez de um experimento que a gente ficou 12 horas vocalizando o mesmo mantra, 12 horas. Eu participei por 6 horas, porque obviamente você não consegue ficar 12 horas sentado fazendo a mesma coisa. Então era um grupo de pessoas, todos vocalizando o mesmo mantra. Quando um precisava sair para ir no banheiro, tomar água, fazer alguma coisa, sempre tinha naquela sala mais outras pessoas que estavam vocalizando. Como eu disse, eu fiquei 6 horas. Outras pessoas ficaram menos, se tinha algum compromisso, parava, saía, mas sempre mantinha essas pessoas. Eu, em 6 horas, eu senti no meu corpo um efeito assim, muito impressionante. A mente abriu de uma forma, teve uma sensação quase de embriaguez, né? Que é muito interessante e foi uma sobrecarga de mantra. Você fazendo menos e durante todos os dias, você vai perceber que vai melhorar a tua criatividade, a tua intuição e vai começar a organizar, a equilibrar o teu corpo. É interessante, é uma prática agradável, gostosa, te ajuda a concentrar, a focar e vale a pena fazer. Voltando para a coisa, use isso como um mantra. A gente costumava dizer, quando a gente estava estudando, palavra é mantra. Então, tudo que você repete, tudo que você coloca na cabeça e tem a combinação dos sons e a atitude mental, você está fortalecendo. Então, se tem alguma coisa que você repete sempre, tipo, olha para uma pessoa e diz, nossa, como você é capaz. Toda vez que você vê a pessoa, você diz, nossa, como você é capaz, como você é capaz. Isso cria uma energia que vai deixando a pessoa fortalecida, né, para que ela seja sempre cada vez mais capaz. Né? Tem várias técnicas que trabalham com autoajuda, com estímulos positivos, tal, que dizem para você fazer isso. Todo dia chega no espelho e diz, eu sou competente, eu sou linda, eu sou não sei o quê. Então, eles partem do mesmo princípio, de você repetir tanto uma coisa que você vai alterando a tua consciência, a tua forma de ver a coisa. Então, é nesse sentido que dizem que palavra é mantra, que use isso como um mantra, porque de tanto você repetir, com a atitude interior correta, você vai alterando a tua forma de ver e de reagir frente a essa coisa. Também com o nome de pessoas, né? A gente diz, quando você escolhe o nome para uma pessoa, quando você chama, utiliza um apelido, tal, pensa que todo som tem uma energia. Então, independente da palavra ser bonita ou não, ela tem uma energia. Então, você pensa na energia que ela tem. E daí você consegue perceber como algumas pessoas que têm o mesmo nome, elas mesmo não se conhecendo, elas têm uma ou outra característica que são semelhantes, né? Porque a pessoa teve esse nome, ela tem essa característica. Coincidência? Pode ser, né? Pode ser que seja a influência do som do nome, de tanto ela ser chamada dessa forma, ela adquiriu, ela assimilou certas características. Cada um acredita, né, no que quer, como quer ver, mas enfim, os mantras, eles têm uma força, o som tem uma força, isso é inegável, som é vibração, vibração exerce, né, uma reação na nossa pele, nos nossos órgãos, né, nos nossos músculos, na nossa estrutura e na nossa mente. Então aproveitem, testem, peguem, se não tiverem japamala, como eu falei, coloca no timer e tenta fazer um pouco todo dia, de qualquer mantra. Pode ser o Om, que é super eficiente, tanto fazendo pela repetição, como eu fiz no exemplo, né? Ficar repetindo Om, 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 em qualquer ritmo, pode ser rápido, Om, 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 ou bem lento, Om.
cansou, respirou, né? Ou pega o Gayatri, coloca no aparelhinho de som, no celular, e coloca para repetir, fica repetindo, né? Ele vai ter essa função. Eu tinha, contar só uma historinha para acabar, tinha uma época que eu tinha um trabalho que era muito estressante, eu trabalhava, né, com algumas pessoas que a gente fazia muitas reuniões e tinha muita discussão e era sempre muito pesado. E quando eu saía assim, muito carregada desse trabalho, eu chegava em casa e eu colocava uma música que eu gostava muito, não era um mantra indiano, né? Era uma música. Eu tinha, no caso, duas que eu preferia, uma em português e outra em havaiano, mas qualquer música que você goste também tem essa função. Eu colocava no repeat e ficava ouvindo várias vezes a mesma música. A minha atitude interior, nesse caso, era só fechar os olhos e tentar sentir e deixar o corpo se movimentar como uma dança, só seguindo a música, só seguindo a música. Depois de repetir umas 3, 4 vezes a mesma música, toda aquela carga emocional, aquele peso que estava me desgastando já tinha ido embora, eu estava leve, uma coisa maravilhosa. Alguns músicos fazem esse mesmo tipo de trabalho de repetição quando eles vão treinar, então eles ficam treinando a mesma música diversas vezes, é a combinação dos sons, eles podem chegar num estágio de meditação. Você pode atingir a meditação de várias formas, e a repetição de sons com a atitude interior correta é uma delas. Vai com certeza ajudar vocês na criatividade, na inspiração, a ampliar a consciência e também a equilibrar a saúde e o corpo. Aproveitem, pratiquem mantra, é uma delícia, com certeza. Podem escolher, tem vários canais que tem uma quantidade infinita de mantras. Coloca lá, pensa num que você gosta muito, que você achou muito agradável, coloca no repeat, fica várias vezes ouvindo, só na atitude correta, ou sentado, ou pode fazer como eu fazia antigamente, só deixando que o corpo responda ao som, se movimente, sinta, né? Deixa que o teu corpo mande, que o teu corpo sinta o que é melhor para ele. E vai descobrindo as possibilidades. É realmente muito agradável, é uma delícia. Então é isso. Por hoje a minha dica é pratique mantra, vocalize mantra, sinta o mantra, deixe o mantra vibrar em você. E aproveite. Namastê.